Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga abundantemente. Hoje me gostaria hablar-lhes acerca de um herói da fé. Um homem que agradou a Deus com sua fé, que viveu em uma época mala, uma época onde havia muita perversidade. A Bíblia disse que em la época de Noé, os homens se haviam corrompido. A terra estava llena de violência, de maldade, de pecados, promiscuidade, avarícia, idolatria. Os homens não respeitavam a nadie, não respeitavam a Deus, eram incrédulos. E desafortunadamente, nós outros estamos hoje vivendo uma época muito parecida, porque vemos como a maldade se multiplica neste mundo, como os homens se estão corrompendo, se estão alejando cada vez mais da presença de Deus e cometendo toda classe de pecados, de males, de violência. Não há respeito, não há temor a Deus. Esta, de verdade, é uma época muito difícil para a humanidade. E Noé nunca se deixou contaminar por los pecados de la gente. Não. Nunca se deixou influenciar por aquelas pessoas que faziam todas as coisas malas para desagradar a Deus. Ele foi um homem de fé. Ele anduvo com Deus. Disse a Bíblia que Noé era varão justo, era perfeito e andava com Deus. Por que andava com Deus? Porque ele andava de acordo à palavra de Deus. Ele seguia a orientação da palavra de Deus, tinha uma fé bem definida. E Deus enviaria o dilúvio sobre a terra. E mandou que Noé preparara uma arca de madeira bem grande, para que quando viniera o dilúvio, ele e toda a sua família foram salvas. Aunque Deus queria salvar a todos, pero os homens não hacían caso a sua palavra. Noé les anunciava a palavra de Deus, les hablava acerca de Deus, pero eles se burlavam de Noé, lhe criticavam, diziam que era um fanático, que se havia volto louco. Noé sofreu muitas humilhações, persecuções, pero nunca se preocupou com a opinião de la gente, com o que a gente decía sobre ele. Ele estava preocupado em agradar a Deus. Ele queria servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E ele foi justificado delante de Deus através de sua fé, porque nós outros somos justificados por nossa fé. Aunque a pessoa haja cometido muitos errores, muitos pecados, haja hecho muitas coisas malas, e no momento em que a pessoa se arrepende de seus pecados e se vuelve a Deus, ela se entrega, ela se rinde a Deus de todo o seu coração, ela manifesta a fé em Deus, ela recebe o perdão, ela é salva.
sus pecados são borrados, su passado es borrado. Pero desafortunadamente, la gente de aquela época não queria saber nada, absolutamente nada de Deus. Há pessoas que hoje em dia não querem saber nada. Há pessoas que são completamente contra Deus, contra sua palavra, são pessoas egoístas, são pessoas que estão dominadas por las forças del mal. Pero há muitíssima gente também que aunque esté en el pecado, aunque esté en el error, são pessoas sinceras. São pessoas que quando têm a oportunidade, quando conhecem a Deus, quando ousem falar acerca de Deus, de sua palavra, abrem o coração, se arrepentem e lo buscam em la sinceridade del coração e recebem o perdão e são salvos. Pero naquela época, nadie, absolutamente nadie, queria saber das coisas de Deus, unicamente Noé e sua família. E o dilúvio vendria sobre a terra. E Deus lhe deu a orientação, Deus lhe deu a Noé a guia, como deveria construir el arca que salvaria sua vida e toda a sua família. E Noé, disse a Bíblia, que isso conforme a todo lo que Deus lhe mandou. Amiga minha, amigo meu, me gostaria destacar aqui esta parte que está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Que Noé, isso conforme a todo o que Deus lhe mandou. Aqui está a clave del êxito, a clave para que podamos vencer os problemas, as aflições desta vida, a clave para que podamos salvar não apenas nossa vida, como também nossa família. É uno viver de acordo com Deus, é uno a ser todo conforme Deus nos orienta, nos manda em sua palavra. Amiga minha, amigo meu, você não tem por que viver uma vida de sofrimento, de dolor, de tristeza. Não tem por que viver uma vida de fracassos. Há muitas pessoas fracassando hoje em dia e desafortunadamente muitos que hasta dizem ser cristianos, dizem ser crentes, hasta participam em alguma igreja, têm uma religião, pero estão vivendo uma vida de fracassos, uma vida de frustrações, de problemas, tristeza, miséria, porque conhecem a letra, conhecem o que está escrito, pero não têm espírito, não obedecem, não praticam, não vivem em fidelidade a Deus. Muitas vezes são pessoas que não obedecem, não seguem a palavra, porque vivem preocupadas com a opinião de los demais, com o que dirão, o que vão a pensar. ¿Qué es lo que va a pensar mi pareja? ¿Qué es lo que va a pensar mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo, mi companheiro de trabalho? E muita gente vive preocupada com a opinião de las pessoas, querendo agradar a los hombres e desagradando a Deus. Quando nós outros temos que priorizar nossa vida espiritual. Sobretudo, teremos que agradar a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. E quando lhe agradamos, Ele também nos agrada. Ele também nos bendice, como disse
O salmista, no Salmo 37, disse: deleita-te a si mesmo en Senhor, e Ele te concederá las peticiones de tu coração. Amiga minha, amigo meu, quando nós outros agradamos a Deus, somos fiéis, obedientes à sua palavra, vivimos por la fé, temos uma fé bem definida, então Deus nos concede as petições do coração. Deus se manifesta para suprir nossas necessidades, para salvar nossa casa, salvar nossa família. Noé, por sua fé, ele pôde salvar a toda a sua família, como você também pode salvar a sua família. Quizás você tenha um filho que está perdido em los vícios, está com malas amistades, que está em bandas, em pandilhas, quizás sua pareja seja uma pessoa alcoólica, drogadicta, você quizás está vivendo aí uma relação tóxica, está enfrentando muitos problemas familiares, já não suporta mais pleitos, maus tratos físicos, psicológicos, você já não suporta mais os problemas que vive em sua casa. Você hasta não encontra prazer de estar em sua própria casa. Você às vezes prefere estar em la calle, prefere estar no trabalho, em qualquer lugar que seja, menos dentro de sua própria casa. Uma ocasião, eu atendi um senhor no centro de ajuda cristiano que me disse: bispo, sabe, quando eu salgo de meu trabalho, eu me quedo dando voltas com o coche, dou voltas, às vezes passo em la calle donde vivo e miro para ver se há alguma luz que está encendida em la casa, em alguma parte, em la sala, ou no quarto, em la habitação. E quando eu vejo que há alguma luz que está encendida, eu sigo direto, eu passo direto com o coche, eu vou, dou uma volta a mais, porque eu quero chegar à casa quando todos já estão dormidos, para não encontrar com nada, para evitar pleitos, problemas com minha esposa. Mire você, que triste, porque nossa casa, que tendria que ser um pedaço do cielo, para muita gente é um pedaço do inferno. Para muita gente, sabe, é um tormento. Muita gente não vive a gosto em sua própria casa. Isso é muito triste. Pero Noé vivia feliz, em paz, em harmonia. Havia amor em sua casa. Ele era um exemplo de homem de Deus, era temeroso de Deus, e toda a sua família creu em Deus por causa de sua fé, por causa de seu testemunho de fé. E é como disse o apóstolo Pablo, ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tu casa. É dizer, quando a pessoa crê em Jesus e vive uma vida pautada, apoiada em la palavra de Deus, ela passa a ser um exemplo de fé, um testemunho vivo de Deus em sua casa. E através de seu testemunho, ela pode salvar a toda a sua família. Amiga minha, amigo meu, você pode ser feliz. Você pode vencer a todos os problemas, superar todos os problemas familiares que você está enfrentando. Você pode transformar sua casa em um pedaço do cielo. Se você se vuelve a Deus de todo o seu coração e você passa a segui-lo, a obedecê-lo, a ser todo conforme Ele nos manda em sua palavra. És uma decisão que és personal,
individual, intransferível. Eu não posso decidir por você. Nadie pode decidir por você. O único que pode fazer é orientar-lhe, é ensinar-lhe a palavra de Deus, pero é você quem tem que tomar a decisão de crer ou não crer, de seguir ou não seguir a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que não é feliz em sua casa, em sua família, não tem paz, vive um verdadeiro inferno em sua casa, se você sofre com sua pareja, com seus hijos, os hijos estão todos aí perdidos, em malos caminhos, com vícios, malas amistades, drogas. Este domingo estaremos realizando um clamor muito especial por la salvação de sua família, para que Deus se manifeste para restaurar, para liberar, para transformar sua família. Domingo, 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Atocha, em Madrid, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Atocha Renfe. Você pode ser o Noé de sua casa, de sua família. Vamos a orar por sua família, para que sua família possa entrar também no arca da salvação. Este domingo, 10 da manhã, me gostaria que você escrevera em um papel os problemas que você está enfrentando em sua família, os nomes de seus familiares que estão perdidos, que estão em los vícios, que necessitam ser liberados. E você vai trazer os nomes, você vai trazer este pedido, este domingo 10 da manhã, e nós outros vamos a ser um memorial. Vamos a introduzir os nomes de seus familiares no altar, aqui de Atocha. Estamos aqui arreglando o altar e deixamos uma abertura para poner os nomes da família, os pedidos das famílias, e depois vamos acerrar o altar. E seu nome vai estar allí. O nome da família estará allí, sempre. E estaremos todos os dias constantemente orando, clamando por sua família. Sua família estará no altar de Deus. Este domingo, às 10 da manhã. Incluso, este domingo, você que recebeu o aceite o domingo passado, traga o frasquito de aceite este domingo para que podamos agregar mais um pouco de aceite neste frasquito, para que durante toda a semana você possa ungir sua casa, ungir a seus familiares, para que eles sejam liberados, porque o aceite é um símbolo do Espírito Santo. Este domingo, 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Atocha Renfe, e estaremos participando da Santa Cena, la Santa Comunhão, del cuerpo e la sangre del Senhor Jesus. Estou seguro que o Espírito Santo salvará sua família. E se lhe ha gostado esta mensagem, comparta com seus amigos, seus familiares, para que eles também possam conhecer a palavra de Deus, para que eles sejam fortalecidos e também lutem para que tenham suas famílias restauradas este domingo às 10 da manhã. Que Deus lhes bendiga abundantemente. Amanhã regressamos aqui com seu café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.